Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar vendo exemplos sobre determinantes de dois vetores para que a gente consiga descobrir mais propriedades acerca deles. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos o vetor U, que é o vetor 1, 0, e o vetor V, que é o vetor 1, 2. Ambos já estão aqui desenhados no nosso plano cartesiano. Bem, primeira coisa que nós queremos é saber qual é o determinante entre U e V. U e V, nesta ordem, estão no sentido anti-horário. Então, o determinante vai ser igual à área do paralelogramo formado por eles. Então, o paralelogramo aqui formado, ele pode ter a base como sendo o vetor U, então a base teria medida 1, e a altura, medida 2. Então, dessa forma, o determinante entre U e V seria o produto de 1 e 2, que é igual a 2. Então, uma vez que a gente tem o determinante de U e V, nós queremos também saber, descobrir quem é o determinante entre os vetores U e o vetor U mais 2V. Bem, o vetor U mais 2V, ele pode ser representado pela diagonal do quadrilátero do paralelogramo, na verdade, formado pelos vetores U e 2V. Então, como eu já tenho o vetor U aqui, eu vou então traçar o vetor 2V. O vetor 2V é uma ampliação no mesmo sentido e mesma direção do vetor V. Então, uma vez que o vetor V tem coordenadas 1, 2, o vetor 2V vai ter coordenadas 2, 4. Então, toda essa linha aqui é o vetor 2V. Então, se a gente pensar no paralelogramo formado por U e por V, vou traçar ele aqui. A diagonal desse paralelogramo vai ser o vetor U mais 2V. Vou desenhá-lo aqui em amarelo. Então, aqui, nós encontramos o vetor U mais 2V. Ok? Bem, nós queremos o determinante entre U e U mais 2V. Ou seja, como o U e o U mais 2V aqui, eles estão nesta ordem, no sentido anti-horário, vou colocar aqui melhorzinho, U mais 2V, Então, basta eu saber qual é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, vou tentar desenhar aqui esse paralelogramo. Fazer o lado paralelo a U mais 2V, também em amarelo. E o lado paralelo ao vetor V, aqui completando o paralelogramo, ok? Então, o que a gente pode observar aqui, Que esse paralelogramo, se eu considerar que a base é o U, tem medida de uma unidade. Enquanto que a altura vai ter a medida de 4 unidades. Assim, o determinante entre U e U mais 2V vai ser o produto da medida da base 1
pela altura, 4, então esse determinante é igual a 4. Então, observa o seguinte, o determinante de U e U mais 2V é exatamente o dobro do determinante de U e V. Então, vamos lembrar que a gente observou isso aqui nesse exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Antes da gente ir para o próximo exemplo, só vamos aqui consertar, né? O determinante de U e U mais 2V é o dobro do determinante de U e V. Então, é 2 vezes o determinante de U e V. Próximo exemplo, no próximo quadro. Então, no nosso segundo exemplo dessa aula, nós temos os vetores U, menos 1, 1 e o vetor V, 1, 1. Ambos já estão aqui desenhados no plano cartesiano. Bem, o determinante entre U e V nesta ordem estão no sentido horário, então eu vou pegar a área do paralelogramo formado por eles e multiplicar por menos 1. Lembrando que U e V, eles são perpendiculares entre si, já que se eu enxergá-los como diagonais de quadrados de lado 1, cada um deles vai fazer 45 graus com o eixo Y, né? Além disso, como eles têm o mesmo módulo, o mesmo comprimento, esse paralelogramo é um quadrado de lado raiz quadrada de 2. Assim, o determinante entre U e V vai ser igual a menos 1 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ou seja, esse determinante vale menos 2. Então, agora, a gente quer fazer o determinante entre U e U menos V. Então, eu vou pensar no U menos V como a soma dos vetores U com o vetor menos V. O vetor U menos V vai ser representado pela diagonal do paralelogramo formado por U e por menos V. Então, aqui, ó, nós temos o vetor V. O vetor menos V vai ter a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido oposto. Então, ele vai ser o vetor menos 1, menos 1. Que é esse vetor aqui. Uma rotação de 180 graus do vetor V. Bem, uma vez que eu tenho U e tenho menos V, vou formar aqui o quadrilátero, vou desenhar o quadrilátero formado por eles. Porque nós sabemos que a diagonal desse quadrilátero, que está aqui em roxo, ele vai ser o vetor U menos V. Então, repara que esse vetor está sobre o eixo das abscissas, né? Então, esse vetor amarelo é o vetor U menos V. Bem, agora que eu tenho o vetor U menos V representado, nós vamos concluir quem é o determinante entre U e U menos V. U e U menos V estão no sentido anti-horário. Então, o determinante entre eles é a área do paralelogramo por eles formado. Então, também vou desenhar esse paralelogramo aqui.
Então, olhando aqui para esse paralelogramo, com esses 3 lados em amarelo e um em roxo, se a gente considerar que U menos V é a base, essa base vai ter medida 2, né? É a diagonal de um quadrado de lado raiz quadrada de 2. Então, ele tem medida 2. E a altura vai ser igual a 1. Então, nós temos que o determinante entre U e U menos V é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, observando os dois determinantes, nós chegamos à conclusão que o determinante entre U e U menos V é igual ao oposto, né? A menos 1 vezes o determinante de U e V. Repara que eu estou multiplicando o determinante de U e V exatamente pelo número real a que foi multiplicado o V aqui. Bem, então, isso pode ser uma propriedade dos determinantes, mas a gente só vai saber se a gente de fato conseguir mostrar isso. Vimos que isso acontece nos 2 exemplos dessa aula. E na próxima aula, nós vamos ver se essa conjectura é de fato uma propriedade ou não. Ok? Até lá!